is being recorded. Oh, in English, guys. If you like to do this class in English, for me it's okay. Vamos lá, moçada. Aqui é o seguinte, a ideia. Eu postei aqui então para vocês. Vamos tentar fazer isso aqui enquanto a gente tiver essas aulas aí, vamos dizer assim, virtuais. Eu vou tentar fazer desse jeito, vou gravar, né? Uma tentativa aí. E aqui no Ava, eu postei o link, tá? Aí o que acontece, galerinha? Eu coloquei aqui alguns tutoriais, porque eu não, vocês sabem, eu não estou fazendo a questão dos slides na aula, porque eu acho que fica muito chato, e eu acho que a gente pode, em vez de ficar vendo slide, acho que a gente pode praticar mais. Então, pressupõe que vocês já leram esse tutorial do Spring Boot, que é a tecnologia que a gente está trabalhando, o framework que a gente está trabalhando, e já começaram com esses primeiros passos com o Spring Boot aqui, beleza? E a ideia da disciplina, para que a gente consiga fazer um negócio legal e todo mundo consiga trabalhar, vocês lembram que a gente dividiu esse sisteminha aqui para vários squads. Cada squad tem um nome bonitinho e cada squad ficou responsável de construir um módulo de software aqui para esse sistema do shopping aqui, que é o que a gente vai atacar aqui nos 2 bimestres, sendo que no primeiro bimestre a gente está fazendo a parte do back, e aí no segundo bimestre a gente vai fazer a parte do front, beleza? Então, o back, galerinha, a gente está fazendo ele com Spring Boot, tá? Vou fazer uma review disso rapidinho aqui, até legal para ficar no vídeo, para quem não veio na aula lá pegar a manha. Basicamente, o que eu fiz do Spring Boot, e para quem não leu ainda lá o que é o Spring Boot, ele é um framework Java, que, como sendo um framework, vamos dizer assim, bem completo, ele já vem com uma série aí de dependências, de possibilidades que você pode colocar para facilitar o desenvolvimento de aplicações Java, e no caso, a aplicação Java Web, que é o nosso intuito aqui, com suporte para uma API REST. Essa aqui é a sacada. Então, eu fiz o download desse aplicativo, né, desse framework, e importei ele aqui no meu Eclipse aqui para a gente poder trabalhar. Okay? Lembrem que eu coloquei algumas dependências aqui, ó, desse Spring Boot, que é a dependência para ser uma aplicação web, ou seja, ter a parte REST, o JPA e o H2, que é o banco de dados que roda na memória, para a gente conseguir fazer as nossas brincadeiras aqui, tá? Mas isso aí tem tudo ali qualquer tutorial que você pegar do Spring Boot, ele explica bem essa parte aqui, ó, e a gente já fez essa revisão em sala. Feito isso, o que acontece, galerinha? Eu importei esse projeto no Eclipse, tá? E configurei ele para as nossas necessidades. Esse projeto Spring Boot ele tem umas características, né? Primeiro, por ele ser um projeto Maven, vocês têm que tomar muito cuidado na hora de importar aqui, ó, e fazer a importação do projeto sempre com a opção aqui, ó, Import Maven Existing Maven Projects. Sempre fazer dessa forma aqui. Beleza, galera? Importou o projeto, uma coisa que tem que estar bem na mente de vocês e bem importante é a internet, porque como ele é um projeto Maven, e se vocês olharem aqui esse arquivinho pom.xml aqui ó, tem todas as configurações desse projeto, ou seja, qual que é o pacote, qual que é o grupo, qual que é o nome, que tipo de projeto que ele é e tudo mais, e principalmente essas dependências aqui, ó, que são as configurações que eu fiz para baixar o projeto do Spring Boot Initializer lá. Então, o que ele tem? Ó, o banco de dados, que é o H2, ele é um projeto que suporta o JPA, ele é um projeto web. Então, quando você coloca essas dependências aqui do Spring, ele vai lá na internet e começa a baixar um monte de jar. Ele faz isso automático, para que a gente não tenha que ficar importando tudo isso na mão. Para onde que vai esse jar? Só por curiosidade, tá, galera? Se vocês fizerem esse teste em casa, vocês vêm aqui, ó, C, Users, pega o usuário da máquina, aqui no meu caso esse cara aqui, tem uma pastinha chamada M2 aqui, ó. Dentro dessa pastinha M2 Repository, aqui tá todas as libs que o Maven gerencia para você, ó. Tem um monte aqui ó, de biblioteca aqui, ó.
todas as bibliotecas que você usa no projeto, ó, Javax, Persistence aqui, ó, todas as libs estão aqui, ou seja, o Maven gerencia isso para você, para que você não precise perder tempo no teu projeto. Beleza? Aí o que eu fiz, galerinha? Né? O que eu fiz lá nas aulas lá? A gente precisa criar uma aplicação full stack. Esse que é o objetivo da disciplina. O que é uma aplicação full stack? É uma aplicação que vai ter o front e o back totalmente desacoplado. Para que o front consiga conversar com o back de uma forma totalmente desacoplada, a gente precisa colocar uma API REST no meio. E a API REST, quem vai controlar é o back-end. Então, essa aplicação web que a gente está fazendo aqui com o Spring Boot, ela vai controlar essa parte. Né? E aí a gente tem que fazer algumas configurações dentro dessa aplicação web aqui para que ela vire uma aplicação, né, que tem o back-end e que ela suporte o REST. Só um detalhe, galerinha. Quando vocês importaram o projeto, vocês perceberam o seguinte, ó, eu criei aqui, ó, Shopping UP exemplo. Esse pacote aqui é o pacote no qual eu vou trabalhar. Tá? Por exemplo, o pessoal lá de usuário. Depois eu vou deletar aqui, galera. O pessoal de usuário, o que vai fazer? Vai vir aqui, ó, new package, e vai colocar aqui, ponto usuário. Aí vai ter outro grupo aí, new package, contas a pagar. Tá vendo aqui, ó, que cada... eita, fiz cagada aqui. Só um pouquinho aqui. Cadê o contas a pagar? Deixa eu dar um refresh aqui. Só para me complicar a vida junto com vocês aqui, ele se perdeu um pouquinho. Mas o que acontece? Cada grupo vai ter um pacotinho aqui, ó, que vai trabalhando. Então, eu trabalhei nesse exemplo aqui. Cada um de vocês vai criando um pacote embaixo e vai colocando aqui os seguintes pacotes. Controller, entidade, repositório e service. Deixa eu ver se eu colocar o pacote aqui, se ele arruma. New, package, shop. Eu errei aqui, ó. Shopping UP, ponto, contas a pagar. É isso que eu errei, ó. Aí ele ficou aqui zoado, tá vendo? Aí pensa aqui no usuário, ó, ele vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Ele vai criando os packages aqui, ó. Ponto, entity. Você cria o segundo pacote aqui, ó, dentro do usuário. Repository. Ele arruma, ó. Então, vai ser praticamente essa definição de arquitetura aqui, ó, de estrutura, todo mundo vai seguir igual. A gente vai sempre ter essa definição de pacotes. Vão ter muito mais classes aqui, porque dependendo da funcionalidade que você vai implementar, tem mais coisas. Por exemplo, o usuário, ele vai ter lá cadastro de usuário, cadastro de perfil, permissão, aquela coisa toda. Então, as entidades aqui vai aumentando. Mas a disposição dos pacotes aqui é legal ficar assim, porque fica bem independente. Cada grupo vai conseguir trabalhar no seu pacote de uma forma independente e não vai, de certa forma, bagunçar o outro grupo. Beleza? Então, vamos lá. Fiz os meus pacotinhos aqui, controle, entidade, repositório e service. O que eu preciso fazer agora? Tá? Uma revisão do que a gente fez lá. Tá? Primeira coisa, é criar as entidades. Então, o pessoal de usuário lá vai ter uma entidade chamada, sei lá, usuário, outra entidade chamada perfil, uma entidade chamada permissão e por aí vai. Né? Aqui eu criei a entidade chamada veículo. Né? Para esse cara aqui ser uma entidade, ser gerenciada pelo JPA, que está dentro do projeto Spring Boot, eu tenho que colocar essas anotações aqui. A anotação de @entity e a anotação @id. Ele sempre vai ter uma entidade, sempre vai ter o entity e sempre vai ter o ID. Coloco o nome da tabela e esse cara aqui ó, é para ele deixar o identificador com autoincremente. Então, toda vez que eu inserir algum registro, o guide vai incrementando automaticamente. Moçada, aí dica de Java mesmo, tá? Em Java, galerinha, nome de classe, a primeira letra sempre maiúscula. Nome de atributo, a primeira letra sempre minúscula. Se for duas palavras aqui, ó, guide, tá vendo que o veículo aqui, o V ficou maiúsculo. É sempre assim, tá? Vocês começam a fazer ASP.NET lá e vocês acham que dá para fazer o que tá lá, que é diferente. Java tem essas piras assim, tá? Então, não vamos errar nessa parte. E se precisar falar aí, galera, pode ir falando ali, pode me questionando, eu paro, a gente vai revisando. Combinado? Vamos seguir. Criei a entidade aqui, ó.
né? Então a entidade ela tem essas características. Qual que é a ideia da entidade? E esse aqui, galera, é o primeiro exercício que vocês vão ter que fazer, tá? Quando vocês, por exemplo, cada pacote que vocês vão trabalhar, pensa o seguinte: eu estou em usuário. Primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: pense assim, vocês têm que bolar quais são as entidades que vocês vão ter que resolver. O usuário vai ter, então, a entidade usuário, perfil. Quantos a pagar? Tem entidade de quantos a pagar. Enfim, cada um daqueles módulos de software lá, vocês vão ter que pensar nas entidades que vocês vão fazer e ir criando elas aqui. Geralmente é assim que a gente começa, tá? E aí fica mais bacana. Beleza. Qual que é a segunda parte? Criei a entidade. O que a entidade representa? Ela representa um conceito da minha aplicação que geralmente eu vou persistir, que geralmente eu vou salvar. Então, eu iria salvar uma lista de veículos, uma lista de usuário, uma lista de contas, uma lista de fornecedores e tudo mais. Tá, mas como é que eu salvo? Beleza? Aí a gente vem para o segundo pacote, que é o repositório. No JPA do Spring Boot, eles criaram essa classe aqui, ó, JPA, ou JPA Repository aqui, ó. Essa aqui, na verdade, não é uma classe. Se clicar nela aqui, ó, ele é uma interface, ó, né? E aí ela fala todos esses métodos que tem que implementar. O que acontece? Esse JPA Repository, ele vai ter, então, ou ele vai fazer com que uma classe implemente todos os métodos que a gente precisa para interagir com o banco de dados. Essa aqui é a grande sacada. Se eu tenho entidade de veículo, vou precisar salvar, vou precisar listar, vou precisar alterar. Então, o JPA Repository tem tudo que você precisa para que isso aconteça. Então, para eu salvar um veículo, basta eu criar uma classe, uma interface, na verdade, né? Eu criei aqui, ó, veículo repositório, que herde as características desse JPA Repository e diga aqui, ó, a entidade que eu quero que você gerencie é veículo e o ID dele é um integer. Feito isso, eu vou ter tudo que eu preciso para conversar com o banco de dados. Beleza? Tá. Aí, vamos lá. Criei o conceito, o veículo aqui, que é o conceito da minha aplicação. Beleza? E aí, eu criei o repositório, que é a classe que vai me ajudar a interagir com o banco de dados. Pense nesse repositório como se fosse um DAO. Aí eu vou para a terceira parte. Eu crio um serviço. Qual que é a ideia do serviço? Serviço é quando a gente quer fazer tratativas de regra de negócio. Sempre que eu tiver regra de negócio dentro da minha aplicação, é nos métodos aqui de serviço que eu vou fazer. Lógico que aqui, se você olhar o meu veículo aqui, o serviço, está muito fácil, né? Eu tenho salvar, eu tenho o listar, não tenho regra de negócio. Mas se eu tivesse, eu iria fazer nesses métodos aqui. A anotação que você tem que colocar sempre nessa classe de service aqui, ó, é essa anotação @service. Fez isso, ela já fica gerenciada pelo Spring Boot e o Spring Boot consegue fazer tratativas, vamos dizer assim, transacionais. Por exemplo, se eu quiser que esse método salvar seja um método transacional, basta eu colocar, deixa eu ver aqui, esse cara aqui, ó. Eu estou garantindo que esse cara é transacional. Vamos supor que antes de salvar esse veículo, fizesse um monte de transação aqui em cima. Sei lá, inserisse informação de quem que é o dono do veículo, salvasse isso, salvasse aquilo, e por algum motivo, na hora que foi executar esse cara, deu erro. Como ele está transacional, ele volta tudo o que aconteceu. Todos os inserts, updates que ele fez antes de acontecer, ele volta. Ou seja, ou acontece tudo ou nada. Quem trata isso tudo para você é o Spring Boot. Por isso que a gente usa esses frameworks, porque eles vêm com essas questões aí já tudo embutida, fica mais fácil de trabalhar, tá? Aí perceba o seguinte, o service, ele não é responsável por persistir a informação do banco de dados. Ele não sabe como salvar o veículo. Ele deveria saber como valida o veículo. A gente vai ter mais para frente uma aula que eu vou falar sobre exceções. E aí a gente vai criar as regras de exceções aqui e tudo mais. E aí vocês vão perceber como é que a gente faz essas tratativas para dar rollback aqui e tudo mais, tá? Mas perceba o seguinte, o principal motivo do service é fazer a tratativa, tipo, poxa, eu realmente posso salvar esse veículo, ele está inconsistente. O que vai acontecer aqui dentro é que vai ter um monte de if, né? Se o veículo, a placa estiver vazia, dá um erro. Ou se o veículo
o ano dele for menor que tal, nem tem como ter, porque já era. Enfim, regras de negócio que a gente poderia escrever. Aqui a gente enche de if, né? E caso dê algum erro, a gente lança exceção. Agora, eu preciso salvar o cara. Qual que é a classe que salva? É sempre o repository. Beleza? Então, eu crio uma instância do repositório aqui. Coloco aqui a referência, né? Veículo repositório, e crio a variável aqui, o atributo. Mas perceba o seguinte, vou tirar esse cara. Se você olhar isso aqui, poxa, vocês concordam comigo que sempre para eu acessar um método de um objeto, vamos dizer assim, eu tenho que ter uma referência. Eu tinha que ter aqui um new, alguma coisa, veículo, repositório, implements, whatever. Perceba que eu não tenho aqui isso. Eu não preciso colocar. Por quê? Quando eu coloco esse auto-wired aqui, que é a injeção de dependência, ele automaticamente instancia uma implementação desse veículo repositório para mim, e a partir desse ponto eu consigo fazer todas as operações que eu quero. Consigo salvar, eu consigo listar todos e por aí vai. Então, o legal do Spring Boot também, de usar um framework, é isso. Eu não preciso me preocupar com as instâncias. Ele cria tudo automático para mim. E o legal é o seguinte, que quando ele cria isso aqui, o repositório, vocês concordam comigo que ele precisa criar uma conexão com o banco de dados, ele precisa validar, blá, blá, blá. Ele faz isso tudo automático. Lógico que o banco de dados que eu estou usando é um banco de dados que está na memória. Se a gente olhar o POM aqui, ó, vocês vão perceber que eu estou usando o H2, ele está rodando na memória. É fake, né? A gente precisa, na disciplina a gente vai fazer isso, a gente precisa de um banco de dados real e que todo mundo consiga usar o mesmo banco de dados. Aí, vocês vão perceber que a gente vai usar esse arquivo aqui, application.properties do Spring Boot, para configurar string de conexão com o banco de dados, usuário, senha, que banco de dados que é, MySQL, whatever, e por aí vai. Como a gente não está usando o banco de dados, está usando o banco de dados H2 que roda na memória, o Spring ele configura tudo automático. Então, quando ele cria esses repositórios aqui, ele já sabe com qual banco de dados que ele tem que conversar, parará e tudo mais. Já vem tudo certinho. Você só usa esses caras aqui. Aí o trabalho fica muito mais simples. Beleza? Então, falei da parte de service. Entidade, né? Representa algum conceito da aplicação. Repository, as classes que a gente usa para salvar alguma coisa. E o service são as classes que a gente usa para validar a regra de negócio e tratar aqui transações. Por fim, a gente tem os controllers aqui, ó. Beleza? E qual que é a razão principal dos controllers? Como a gente está lidando com o conceito lá, full stack, front-end, back-end, desacoplado, aquela coisa toda, a gente precisa prover, né, endpoints ou serviços RESTs que o front-end consiga consumir, né? Então, o Spring Boot ele tem dentro dele componentes que a gente pode utilizar para resolver isso, tá? Então, aqui nesse pacote de controller, a gente vai criar as classes controllers que eu preciso. Como eu estou salvando só informação de veículo, eu só tenho um, mas pensa que se eu tivesse mais questões para tratar de veículo, eu teria mais controllers aqui. E para configurar um controller aqui no Spring Boot, opa, estão me ouvindo? Sim, senhor. Tô ouvindo. Que estranho, não que sumiu o negócio aqui. Mas estou na meeting, né? Vamos lá, estão me ouvindo, tá normal, né? Acredito que sim. Que estranho, o que eu fiz aqui que foi pro lado errado? Mas tá, se vocês estão me ouvindo é que tá certo. Vamos lá, vamos seguir essa parada de sucesso aqui. Qualquer coisa vocês me chamam aí. Beleza. Para configurar então um controller dentro, ou controller ou um componente REST dentro do Spring Boot, a gente cria uma classe Java normal, né? E vai encher ela de anotações. A primeira anotação que eu tenho que colocar é que essa classe ela é uma classe REST, né? Uma classe controladora REST do Spring Boot, a anotação é essa. E eu tenho que colocar o mapping, né? Professor, o que é o mapping? Quando eu subir essa aplicação,
como ela é uma aplicação web, eu vou acessar ela através de uma URL web. Se nessa URL que você colocar tiver um barra veículo, ele vai chamar essa classe aqui para atender a requisição HTTP. Beleza? Eu estou pulando um pouco a parte de REST, porque eu já, na aula passada, eu fiz uma explicação bacana do conceito de REST e tudo mais. Tá? Mas, basicamente, todo serviço REST que você tiver vai ter um endpoint. O que é o endpoint? É o caminho que você utiliza para acessar o serviço. Então, se eu colocar barra veículo, eu estou querendo chegar aqui, nessa classe aqui que está mapeada, e ela vai ter o serviço aqui. Ela vai executar ou vai atender as requisições. Beleza? Tá, pensa o seguinte, o cara tá lá na internet, lá na URL, digita aqui, http, localhost, porque eu estou rodando local, né, por enquanto, 8080, que é onde essa aplicação vai ser hospedada, e digita veículo. E dá um enter aqui. Né? Quando ele dá um enter, ele está fazendo uma requisição HTTP. Isso aqui é uma requisição HTTP. Tá? De que tipo? Do tipo GET. Só colocou isso aqui na URL. Se eu fizesse isso aqui e colocasse no browser aqui, ó. Que às vezes ele vem um pouquinho para cá. Foi. Fiz uma requisição HTTP do tipo GET para o servidor. Não vai retornar nada. Por quê? Porque o servidor está parado aqui, lógico. Mas essa é a ideia. Quando ele faz um GET, pensa comigo. Se eu estou querendo, só dou um enter aqui, dou um GET, eu estou querendo capturar alguma coisa do servidor. Eu estou querendo que o servidor, que o serviço REST me devolva algo. Né? Então pensa, o método aqui que eu criei um método aqui chamado listar. Esse método listar, ele vai trazer a lista de todos os veículos que eu tenho cadastrado. Então, se o cara fez uma requisição GET, o método listar deveria ser chamado. Então, se eu colocar a anotação @getting aqui, ele vai chegar no método listar. E esse método listar, ele vai produzir de resposta um JSON. Então, ele vai pegar a lista de todos os clientes no formato JSON. E aí, se eu passar essa URL para quem for, se eu passar essa URL para o front-end Angular, se eu passar essa URL para o front-end Android e whatever, vocês há de concordar comigo que todas essas aplicações vão conseguir consumir a minha lista de veículos no formato JSON e vão conseguir formatar ela para ser mostrada da melhor forma possível lá dentro do aplicativo. Beleza? Aí eu tenho também a possibilidade de salvar um veículo. Né? Eu quero salvar as informações do veículo. Sei lá, estou criando um front-end lá, o cara fez o cadastro, clica no botão salvar e manda para cá. Então, eu crio o método salvar e esse método ele vai atender uma requisição HTTP do tipo post. Por quê? Porque eu estou querendo enviar informações para o servidor. Quando eu envio, esse cara aqui é o mais recomendado. Tem o put, tem outros métodos HTTP que a gente pode mapear, mas por enquanto a gente vai ficar nesses dois. Feito isso, eu termino de uma maneira superficial o que uma aplicação REST consegue fazer e qual que é a ideia. Beleza? Aí próximo passo eu vou testar isso aqui, beleza? E depois eu vou mostrar para vocês lá no Git como é que a gente faz para subir esse cara lá para o servidor e tudo mais. Até aqui, galera. Tranquilo? Alguma dúvida aí ou não? Tá todo mundo aí ainda ou não? Tranquilo. Tá tranquilo. Dúvida não, só vai ser difícil de lembrar as anotações. Isso, mas o legal agora que primeiro, isso aqui tá lá no Git para vocês. E como eu tô gravando, pressupõe que vocês vão conseguir rever isso aqui, né? Então, não vai ficar tão difícil assim. Mas lógico, cara, quando você começa a implementar é que vem os perrengues, né? Não é tão simples. Tá, vou seguir aqui, vou seguir com os testes aqui, beleza? Vamos lá, galerinha. Para testar esse cara aqui, vocês vão perceber o seguinte. O Spring Boot, ele tem uma classe de Start, que é esse Spring Boot Application aqui, ó. Para rodar uma aplicação Spring Boot,
E é o que todo mundo é apaixonado pelo Spring Boot por causa disso. Que vocês mexeram com Java, vocês sabem que configurar servidor não é fácil, dá bug, é um monte de coisa. Então esse cara simplifica. Você vem aqui ó, nessa classe, clica com o botão direito, dá um run as aqui, ó, Java Application. Aí ele vai dar um erro aqui do veículo service, porque não está salvo, barará, barará. Mas olha só. Veja no console que ele está subindo aqui, ó. Isso aqui não tem preço, tá? O que ele fez aqui, ó? Ele está falando, ó, essa aqui é uma aplicação Spring Boot, estou tentando subir. Ela vai rodar aqui o Tomcat na porta 8080, ou seja, ele já inicializa o Tomcat para você, vê algumas questões de persistência e pô, diz que inicializou em 7 segundos. Galera, feito isso, a aplicação está rodando, ó. Está no ar. Se eu voltar para cá e der esse mesmo enter que eu dei aquela hora, ele vai falar o seguinte, ó. Fui lá no servidor, voltei, não tem nada salvo. Mas ele mandou uma requisição HTTP para o servidor. Como tem veículo na URL, ele chegou aqui. Como essa requisição HTTP é do tipo GET, ele bateu nesse método. Esse método tem uma lista de veículos. Como não salvei nada, ele retornou um array vazio. Mas funcionou. Essa aqui é a grande sacada. Então, vocês percebem o seguinte, sempre que vocês estiverem brincando com o cara aqui, botão direito, run as nessa classe aqui, beleza. Acho que se você fizer o run as uma vez e vier no play aqui e tudo mais, ele já funciona. Mas eu, como sou das antigas, eu sempre faço isso. Run as Java Application. Perceba que, enquanto ele estiver rodando, é como se fosse uma aplicação console mesmo. Ó. É web, mas você roda como se fosse console. Se você der um stop aqui, ó, parou o serviço. Ó. Se eu voltar aqui, ele vai falar que não vai conseguir acessar. Vamos esperar um pouquinho ali. Ele deve ter um timeout. Ó, não consegui. Beleza? Detalhe, tá? Muito importante. Qualquer alteração que vocês fizerem nesses caras aqui, sempre parem, faz alteração e aí roda de novo. Ctrl F11 também dá. Não tem jeito. Qualquer alteração que vocês fizerem em alguma classe de vocês aqui, tem que parar aqui nesse vermelhinho aqui e rodar de novo. Outra dica. Às vezes você esquece aqui que ele está rodando, tarará, tarará, e tenta rodar de volta. Ó. Olha que legal. Você vem e roda de volta. Ele vai abrir outro console aqui. Ó. Vai abrir, vai tentar rodar e vai dar um erro aqui. Ó. Ele fala aqui, ó, identificamos que um outro processo está na porta 8080. Aí você fala, putz, lascou, o que eu tenho que fazer? Se você vier nesse xizinho aqui no Eclipse, aqui, ó, você remove esse cara, aí você vai perceber que tinha um rodando aqui embaixo. Ó. Aí você para ele e pede para rodar de volta. Beleza, galera? Aí, vamos lá. Aqui no browser eu consigo testar só GET, né? Se vocês olharem aqui. Estou tentando capturar alguma coisa no servidor. Como é que eu testo isso? Como é que eu testo um post? Ou seja, como é que eu envio informação para esse controller por aqui? Aí o cara já colocou aqui, né? Aí a gente precisa do Postman. O Sada manja mais que eu já. Tudo sênior. Beleza? Aí, ó, eu já tenho alguns exemplos aqui, ó, mas basicamente, para eu testar esse cara aqui, então, olha só, usando o Postman aqui, né? Eu já falei a outra aula como é que era, tal. É bem simples. Você cria uma abinha aqui, aí você define, ó, eu quero fazer uma requisição do tipo post, a URL que eu vou utilizar é essa aqui. Aí você vem no body aqui e tem algumas manhas. Primeiro, você tem que definir aqui o raw, que é você vai mandar uma informação cru, vamos dizer assim, para o servidor, e o tipo da informação no formato JSON. Se não fizer isso, dá erro, tá? E aqui você monta o teu JSON de acordo com a tua entidade. Se vocês olharem a entidade aqui do veículo, ele tem dois atributos, marca e modelo. Sacaram a ideia? Então, eu defino aqui ó, como marca e como modelo. O JSON é assim, né? Abre chaves aqui e você sempre tem um para aqui, onde que tem o identificador e o valor, identificador e valor. Feito isso, se eu mandar para o servidor, ele vai. Se der um 200 aqui, galera, fiquem felizes, porque pressupõe que ele fez o que deveria fazer. E só por brincadeira aqui, ó, se eu voltar no browser, ó, ele já começa a me listar as coisas aqui. Ó. Beleza? Se eu inserir aqui, ó,
Só um pouquinho, estou fazendo uma pergunta ali. Olha lá. Aí o que é? Os atributos de JSON lá no Postman tem que ser na ordem. Não, não precisa. Aqui, né? Não precisa ser na mesma ordem. Mas, como é Java, essa brincadeira, o que acontece? Se eu colocasse assim, marca veículo, o nome que está aqui tem que bater com o nome que está aqui, maiúsculo, minúsculo e tudo mais, senão não funciona. Então, por isso que vocês têm que usar o Camel Case, que é o jeito de fazer código Java, dessa forma. Atributo nunca começa com a primeira maiúscula. Se fizer com a primeira maiúscula, não funciona aqui, tá? Dá uns erros. Então, sempre faça com essa sacada aqui. Se for palavra composta aqui, sempre coloque a primeira letra minúscula e a primeira letra das outras palavras maiúsculas. Aí não tem erro. Mas a ordem aqui tanto faz. Vamos fazer um teste aqui, ó. Se fizer, Piazinho, aí eu sou o maior mentiroso, né, da galáxia. Duvido que vocês vão lembrar desse carro aqui, ó. 200 ok. Veio para cá. Olha lá. Então, não importa muito, ele se vira. Perceba aqui, olha o ID, ó, ele está incrementando automaticamente. Percebam que se vocês olhar o post, eu não mando o ID, ó. Mas agora o que acontece se eu passar o ID? Quero ver quem que vai me responder isso. Vou passar aqui, ó, ID de veículo. Tem um chamando aí, eu já abro já. Vou passar ID 1. Opa, aqui é vírgula. E aqui abre. Tá. O que acontece, galerinha, aqui, ó? Se eu passar isso para o servidor, dá erro, será? Ele vai criar um novo registro? O que vocês acham que vai acontecer? Ele vai dar que existe já esse ID. Faz sentido. Deveria dar um erro, né? Ó, já existe esse cara aqui. Vou fazer o teste aqui, vamos lá. 200 ok. Se eu for na listagem, ele alterou aqui, ó. Veículo, cujo ID é 1, ele alterou. Ó que legal. Isso, ó. Aqui, ó. O Anderson acertou. O que ele faz é o seguinte, galerinha. Ele vai bater o post aqui e vai tentar salvar o veículo. O salvar do JPA Repository é inteligente. Se a gente pegar aqui, ó, ele fala que ele tenta salvar a entidade. Ele não está falando aqui, ó. Mas o que acontece? Se essa entidade estiver vindo com ID, ele vai falar o seguinte: opa, se está vindo com ID, provavelmente esse cara já existe, eu altero. Então a gente não precisa, isso que é legal do JPA, a gente não precisa criar um método aqui, put. Por quê? O salvar já faz o alterar para mim. Então, salvar ele tanto insere quanto altera. Ele faz o que tem que fazer, tá? Bem legal essa parte aqui do Spring Boot, ó. Então, ele fez. Se eu voltar aqui para Ford, eu inverti a ordem, tá? Por isso que ele fez isso. Salvou. Se eu pegar a lista lá agora, ó, que legal. Ford, Focus. Sacaram a ideia? Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, para testar, não tem jeito. Putz, cara, não sei, cara, qual que é a extensão. Só sei que eu tô... Essa versão do Firefox aqui é uma que a IBM fala. Eu tô com esse cara aqui, 74.0 aqui. Mas ele faz mesmo esse raw aqui, ele deixa um jeito diferente. Sei lá, desde que eu comecei a usar o Firefox tá desse jeito. E aí no projeto que da IBM a chefe usa Firefox, a gente começou a usar. Mas ele tem um jeitinho diferente aqui mesmo. Mas de qualquer forma, o certo é testar aqui, ó. Se fazer um get aqui no Postman, deixa eu diminuir aqui a minha resolução. Não tô conseguindo o Ctrl aqui, não tá funcionando, mas ó, aqui no Postman ele também traz aqui, ó. Bem legalzinho. Beleza? Então, o Postman, galera, vai ser a ferramenta que vocês vão ter que utilizar para fazer o back. Por quê? Porque a gente não tem o front-end construído e para testar back a gente tem que ter uma ferramenta desse tipo. Salvar de um ID que já exista. Ah, putz, cara, não faz muito. Assim,
Se você está chamando salvar pressupõe que como é que eu posso explicar? Pressupõe que você pode querer salvar ou alterar, mas o lugar indicado é aqui no service, né? Você teria que fazer um veículo rep find by ID. Aí você passaria aqui veículo.getID, get veículo, minto, né? Aí você colocaria aqui veículo, recebe isso. Aí você tem que pôr aqui, ó, que o find by ID, você tem que pôr um get aqui. Aí se v for diferente de nulo, aí você retornaria um erro. Mas a pergunta é interessante, Lucas, porque verificação é toda feita em service. Se você quer verificar alguma coisa, é service. Quero fazer if, quero fazer não sei o que, é service. O controlador, ele é meio burro. O controlador, ele só tem, geralmente tem 2, 3 linhas, no máximo. Essa aqui é a ideia de como que ele funciona. Beleza? Então, vamos lá. Para testar, o que vocês vão fazendo, vocês vão testando com o Postman. Aí, beleza, galera, vamos seguir aqui. Que assim, moçada, como a gente tá fazendo esse negócio online aqui, não dá para ficar até as 10h30, não, galera. Porque aí eu vou passar atividade para vocês fazerem, e aí vocês vão fazendo. Tipo, senão, se eu falar que até as 10h30 eu tô ferrado. E nem vocês vão aguentar, lógico. Então, vamos para a nossa terceira parte aqui, ó, que é a parte do Git. Se vocês olharem aqui, ó, no Git, eu tô com um monte aqui, ó, de branch, ó. Legal, vocês estão interagindo, tá vendo? A moçada já tá manjando. Então, qual que é a sacada? Eu faço assim, né? Então, vou mostrar o jeito que eu curto de fazer. Talvez seja o jeito antigo. Eu sei que a galera faz com o Git Bash, e tem uma galerinha aí, top, que faz com o Git Flow do Eclipse, enfim. Tem uma galera que mexe até com Tortoise para fazer essas paradas aí. Então, não tem muito... Só um pouquinho, pessoal, que eu vou ter que ligar a tomada aqui, porque a diarista veio aqui em casa e a mulher mexe em tudo, velho. Então, assim, fica muito democrático o jeito que você quer usar o Git, tá, galerinha? Então, vamos lá. Para eu usar o Git, o que eu preciso? Eu preciso saber aonde que está meu repositório, tá? Então, como eu estou trabalhando nesse workspace de aula de quinta aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou acessar o meu workspace e dentro dele, tá aqui, ó, o P Aula Project. Aqui está o meu repositório. Aqui está o meu projetinho que eu estou trabalhando com que eu estou trabalhando com vocês e que está sincronizado com o Git. Se eu fizer o comandinho aqui, ó, Git. Boa pergunta. Se eu fizer o comandinho aqui, ó, Git status, ele vai mostrar a diferença que tem no meu repositório com o servidor. Pergunta do Arthur aqui, né? Bem pertinente. O que é o GitLab? O GitLab nada mais é do que um gerenciador, vamos dizer assim, de projetos Git. Você tem um projeto, você precisa compartilhar esse projeto na sua equipe, então você precisa de algum lugar na nuvem que teus projetos fiquem lá e que você consiga todo mundo interagir. Então, esse GitLab é isso. Quando você acessa o GitLab, você cria uma conta dentro do GitLab, você pode criar os teus projetos aqui. Ó. Eu tenho alguns, né, que eu não sou dono, que eu participo, e tem alguns que eu sou dono. Aí eu criei um projeto na sala de aula chamado P Aula Quintas, e esse projeto aqui, eu coloquei a nossa aplicação do Spring Boot aqui dentro e compartilhei com a galera. Né? Se vocês olharem aqui no Settings, Members, eu adicionei... Members, não é General. Eu adicionei uma galera aqui ó, como desenvolvedora. Praticamente todo mundo da sala de áudio como desenvolvedor. Acho que você não tá, Arthur. Aí você tem que criar uma conta aqui no GitLab e eu consigo te adicionar. Mas é tranquilo. Isso. É o concorrente do GitHub, tem o Git... Vou falar bobagem, é Git Pocket, uma coisa assim. Então, ele que vai gerenciar. É o concorrente do cara. Por que eu não uso o GitHub? Cara, aqui na IBM a gente está usando o GitHub. É igual.
Mas sei lá, eu usei, acho que eu peguei um dia, entrei nesse GitLab, comecei a usar e foi isso. Não tem um motivo específico. Ou acho que eu saí do GitHub porque parece que venderam o GitHub para a Microsoft, né? Vocês veem que eu sou professor de Java, aí vocês veem que eu tenho uma rixa aí, né? Mas não tem um motivo específico. Só uso esse cara aqui porque acho que comecei a usar e por aí foi. Beleza? Então ele é o nosso repositório. Perceba que é o seguinte, quando você tem um repositório, você vai ter várias branches. Então eu pedi para cada grupo, cada squad que vai resolver um módulo de software, criar uma branch e ir publicando coisas na sua branch. Tá? É assim que vocês vão trabalhar. Professor, dentro da minha branch, eu posso criar mais branches? Moçada, a branch é de vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem lá. Pode fazer até chover lá. Entendeu? Agora, esse cara aqui, o master, ele é intocável. Né? Ninguém pode subir coisa para o master. Desde que o seu código esteja validado, né? Você fez o pull request, né? Colocou ali para validar, e desde que o seu código que venha de uma branch diferente, não venha da própria master. Então, todo mundo vai ter que trabalhar em branches separadas, e assim que o código estiver testado, funcionando, lindo, maravilhoso, aí a gente sobe ele na master, e aí todo mundo consegue puxar de novo para as branches para deixar tudo atualizado. Né? Então, assim, não subam código zoado, porque se subir código zoado vai dar ruído. Vai ficar todo mundo aí se divertindo aí, porque para os projetos e por aí vai, porque está todo mundo trabalhando na mesma coisa. Tá? Então, qual que é a ideia? Né? Vamos lá. Primeiro comando aqui, vocês perceberam, o git status, é o comando que eu vejo o que está diferente no meu, vamos dizer assim, no meu local com relação ao servidor. O git branch é o cara que eu vejo qual branch eu tô. No meu caso aqui aparece só duas, a exemplo e a master, né? O git checkout aqui, ó, é o cara que eu uso para caminhar nas branches. Então eu vou voltar para minha branch aqui, ó, do exemplo. Vou dar um git pull aqui. O pull é o cara que eu uso para puxar as coisas do servidor. Tá? Uma vez que eu tô aqui, ó, na minha branch agora, eu mudei aqui, ó, vocês perceberam, eu fui para minha branch de exemplo, né? Aí agora eu consigo trabalhar nas coisas que eu quero. Aí vamos lá, dou um git status. Pô, eu mudei esses dois códigos aqui, eu mudei essas duas classes aqui. Esses caras não estão sincronizados, eles não estão tracked com o Git. O Git simplesmente fala, ó, esses caras aqui, acho que você mexeu, você deveria fazer alguma coisa. Mas ele não se mete. Você tem que adicionar esses caras aqui, fazer o stage que eles chamam, né? Ou, se eu estou falando bobagem aí, é mais ou menos isso que deveria. Eu posso colocar o ponto que ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar todo mundo que está na raiz aqui, né? Para que eu consiga fazer o commit, ou eu posso fazer um por um, ó. Eu posso selecionar, dar um git add e ir adicionando, ó. Quando eu adicionei, ó, perceba que o git vai ficar diferente, ó. Ele vai falar que esses caras estão em staging, que ele chama, né? Ou seja, o git está tomando conta desse cara aqui. Opa, sei o que está acontecendo agora. Esse cara aqui, ele não está tomando conta, né? Tá not staged. Então, vou adicionar todos aqui. Se eu der um ponto, ó, der um git status de novo, ó, tá os dois adicionados. Beleza. Próximo passo. Uma vez que eu adicionei esse cara aqui, eu consigo comitar. Né? Eu consigo dizer que eu tenho um trabalho pronto aí, está pronto para subir, para ficar, de certa forma, salvo. Então, eu faço meu commit. Né? Detalhe, tá, galera? Se você não colocar a mensagem aqui, vamos supor, você fez o git commit aqui, ó, só dá um enter. No meu caso, ele tem um vim aqui, que é do Unix, esse trem aqui. É das antigas. Então, ele aparece essa tela louca aqui, ó. Né? Que isso aqui é uma mensagem do commit que você teria que fazer, é obrigatório. Né? Quando você instala o Git na tua máquina, ele fala qual que vai ser o editor padrão para os teus commits. No caso aqui está o VI, que é do Linux, né? Foram os caras do Linux que vieram essa coisa, eles colocam por padrão. Mas você pode escolher outro editor padrão. Eu vou dar um Q aqui para sair, tá? Coisa de Linux.
mas você pode fazer melhor. Você já pode colocar a mensagem direto aqui. Né? Então, git commit, "-m", coloca a tua mensagem linda, maravilhosa aqui. Né? Geralmente, você coloca uma mensagem... Geralmente, você trabalha... Quando você está trabalhando num projeto profissional, você tem lá, hoje em dia com o Gira, você faz um link desse commit com uma task do Gira que você está trabalhando. Como a gente não vai ter isso, eu não posso cobrar isso, porque senão fica muita coisa para fazer, vocês colocam uma mensagem mais amigável, né? Sei lá, exemplo. Primeiro exemplo, aula online. Aí comitei. Aí, feito isso, feito o commit, qual que é a próxima parte? Né? Eu faço sempre essa pergunta, o pessoal tinha um pessoal que manjava mais de Git na aula passada, o pessoal questionou bastante, mas quando eu faço o commit aqui, esse código aqui já está salvo lá no meu repositório, aqui em cima, ou esse código está só na minha máquina? Se eu pegar e formatar minha máquina, já era, perco tudo. O Arthur está falando que só salva local. O que vocês acham, galera? Só salva local? Olha lá. Só salva local. Se formatar minha máquina, diz que eu perco tudo. Para que fique salvo mesmo lá no servidor, a gente tem que dar o push. Aí ele empurra toda a informação para o servidor. Aí se eu vier aqui no servidor não, no GitLab. Se eu vier aqui, vocês vão falar o seguinte, eu fiz um push para feature exemplo. Né? Quer criar um merge request? A ideia é a seguinte, eu fiz um push para onde? Para minha branch, para essa branch aqui. Master não está sincronizado com o que está aqui. Tanto é, se eu fizer aqui um git checkout master, olha o que acontece. O código volta tudo. Ó. Isso aqui é a foto que eu tenho no master. Se eu vier agora fazer um git checkout feature exemplo, ele vai atualizar por que está no exemplo. Então, o meu código da minha branch que eu estou trabalhando agora, o commit que eu fiz, ele não está na master ainda, ele só está na minha branch. Então, vocês podem ficar tranquilo. Enquanto vocês fizeram o push e for só para a branch de vocês, e se o push não tiver 100% total, não tem problema. Qual que é o problema? Se eu pegar o que está aqui e fazer o merge aonde? Na master. Aí, se alguém fizer pull e tiver alguma coisa errada, aí zoa geral. Entendeu? Como o que eu subi está legal, eu posso fazer o merge request aqui. Então, eu crio. Vocês vão criar aí. Aí, vocês vão colocar, por enquanto, eu como revisor e vão submeter. Né? Professor, tem como fazer isso aqui de comando? Não, isso aqui só faz no GitLab. Se quiserem colocar uma descrição, parará, pode. Tá? E submete. Quando vocês submeterem o merge, o que vai acontecer agora? Eu vou entrar aqui, ó, e tem gente que já fez aqui, ó. O pessoal é foda, ó. First comment aqui, primeira contas a pagar, ó. Eu nem tô... Eu confesso que eu vou fazer aqui os merges mais em aula, tá? Posso até fazer antes. A gente devia ter um canal aí, eu acho que aqui, ó, galerinha. Deixa eu mostrar. Tem um chat aqui, ó, no Lava. Talvez a gente olhe esse chat aqui para a gente conversar essas questões aqui dos merges, tá? Talvez a galera poste, professor, coloquei um merge request, aceita tal. Aí eu tenho que me policiar para ficar olhando esse chat aqui para saber o que está acontecendo, tá? Mas se voltar lá, vocês perceberam que tem mais aqui, ó, para eu fazer. Não fiz, ó, foi 6 dias atrás. Mas eu vou olhar esse cara aqui, ó. Aparece o meu commit aqui. Pressupõe que deixa eu olhar uma coisa aqui. Pressupõe que eu consiga ver os commits aqui, ó. E consiga revisar. Eu consigo colocar comentário aqui, galera. É massa isso aqui, ó. Teu código tá zoado, vai zoar todo mundo. Pá, eu consigo colocar vários comentários e eu consigo mandar de volta para vocês, entendeu? Putz, você subiu, mas eu acho que não. Cara, isso aqui não vai dar boa. Aí vocês revisam e fazem o push de novo. É bem legal.
Mas como eu fiz esse cara aqui, pressupondo que está certo, está rodando na minha máquina, está legal, eu consigo fazer um merge. O que é fazer um merge? A fusão. Ele vai pegar esse... Puta, vai deletar meu branch aqui. Ó. Não era para deletar. Prometo que quando eu fizer para vocês eu não deleto. Fica no revert ali que volta. Não, tranquilo, dá para fazer, mas não tem problema. Porque eu vou estar com a minha branch local aqui também, né? A única coisa que ele vai reclamar na hora que eu subir alguma coisa é que tem que fazer o orange lá. Aí ele fez o merge. Aí vem a nossa pergunta do nosso colega aqui, ó, que ele já está pensando lá na frente, né, Arthur? Nos BO que esse cara vai acontecer, né? Se tiver, galerinha, merge, vai aparecer aqui e vai aparecer uma mensagem linda, maravilhosa, né? Aliás, ele até consegue resolver algumas coisas aqui, mas a maioria das vezes a gente tem que fazer em linha de comando. Aí ele diz quais são as linhas de comando que a gente tem que fazer e a gente vai executando linha por linha. Quando chegar essa parte de fazer merge aqui, desses conflitos e tal, eu vou mostrar para vocês. Mas sim, aparece. E todo mundo sabe que quando ele aparece, que fala que deu conflito, é zica. E vai dar, porque vocês vão ter classes ou vão ter componentes, principalmente de Angular, que são muito comuns. Por exemplo, quando a gente está no Angular trabalhando com módulo, você sempre vai mexer no app module lá. E é muito comum de várias equipes mexerem no mesmo cara, dar conflito e a gente ter que entrar um por um lá para resolver. Enfim, é sinistro, porque quando dá conflito, a chance da gente subir alguma coisa errada para master fica maior, sabe? Porque às vezes é difícil de revisar, beleza? Mas aparece sim, Arthur. Aí fiz o merge aqui, ó, né? Se eu for agora para master, olha que legal. Git checkout master. Professor, mas não pegou as alterações. Vocês concordam que eu subi as alterações lá, já mergei na master e não apareceu aqui. O que faltou eu fazer aí? Vamos ver quem que vai ser o primeiro a responder. O Cirilo acertou, o Gabriel errou. O push, Gabriel, quando você quer enviar para o servidor. O pull é quando eu quero puxar alguma coisa do servidor. Então, minha master local... Fabrício, só um pouquinho. Minha master local, ela não tá... Se eu der um branch aqui, ó, ela não tá up to date com o que tá lá no servidor. Então, se eu fizer um pull, ele vai lá no servidor, vai buscar tudo que tá lá e agora atualizou. Então, sempre tem que fazer o pull, não tem jeito. Deixa eu ver aqui. Fez um pull aqui o Gabriel, beleza. E a gente não poderia criar uma developer, tudo que subimos for para essa developer e só contestarmos e ver que está realmente correto, subimos para master? Podemos. Dá para a gente criar uma branch a mais e fazer como é que eu posso dizer? Fazer um antes do master, mas a questão é, se a gente subir cagado para developer, a galera que for testar isso, apontar para developer, não vai ver também que está com erro? Não sei. Vocês que sabem. Se quiser criar mais uma branch para mim, geralmente é assim que a galera faz mesmo, né? Sempre tem uma branch. Eu tô num projetinho no Citrix ali que eles têm uma branch de developer, aí tem uma branch de teste HTML e depois tem a mente, né? Podemos? Posso criar. Para criar é a coisa mais fácil, né? Só fazer aqui, ó. Checkout -b developer. Git push, não é? Se a gente for olhar lá, temos a master aqui, temos a developer aqui agora. Então, podemos fazer isso. Sempre quando fizer um pull request, sempre lembrar de jogar na developer. Se eu estou aqui, já vai estar ok, né, developer. Já vai ter tudo que está na master. Se todo mundo concordar que a regra vai ser essa, para mim, não tem problema nenhum. Sempre quando a gente fizer o merge, fazendo para developer, testamos tudo, 100%, e jogamos na master. Beleza? Pessoal,
Dúvidas aqui? Lembrando que esse vídeo aqui é para estar salvando. E vocês vão ter como consultar. Há mais alguma dúvida aí com essa relação do Git? Eu acho que é simples, tá, gente? Parte do Git não é para travar ninguém, tá? Se não tiver dúvida, eu vou seguir aqui. Vou passar a tarefinha que vocês vão ter que fazer. Posso seguir? Estão tudo mudo aí, galera? Eu comecei a escrever porque ninguém mais estava falando, né? Mas Vocês não falarem aí, eu acho que pode. Então, beleza. Então, só para fechar, galerinha, vamos lá, deixa eu passar atividades para vocês. Atividades que vocês já devem estar fazendo, mas eu quero que vocês continuem. Tá? O que eu quero que vocês façam é o seguinte. Para o nosso próximo encontro. Vocês vão pegar esse módulo de vocês aqui, ó, e vocês vão esmiuçar eles em funcionalidades. Por exemplo, vou pegar o módulo de RH aqui. Só um pouquinho, tá, galera? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Pessoal que está no módulo de RH, estou dando um exemplo. Vocês vão colocar 3 funcionalidades. Então, vamos lá. O sistema deve permitir o cadastro de funcionário. Só que não é para vocês pegarem e fazer lá, uma funcionalidade é o cadastro, a segunda funcionalidade é alterar e a terceira é excluir do funcionário. Por favor, né, galera? O CRUD de funcionário é uma funcionalidade inteira. Aí vocês vão criar outra. O sistema deve permitir sei lá, o gerenciamento de folha de pagamento. Não dá para fazer porque você tem o cão chupando manga, né? Então vocês vão achar coisas mais simples. Mas o que eu quero é que vocês façam CRUDs. Cada funcionalidade dessa eu quero que seja um CRUD e que, de certa forma, por exemplo, o funcionário, sei lá, eu sou ruim para pensar nessas funcionalidades aqui. Se o pessoal de que fez de RH tiver mais ideias aí do que eles colocaram no módulo e poder me ajudar, fica mais fácil. Mas pense assim, que cada funcionalidade dessa eu gostaria que tivesse vínculo entre elas. Pensa que eu tenho funcionário, mas pensa que eu teria um CRUD ali que se vincula com o funcionário. O pessoal está falando folha-ponto, mas acho que folha-ponto é muito empenho para fazer, sabe? Porque o funcionário talvez ele vai entrar para registrar uma conta a pagar, entendeu? Então, o CRUD de funcionário resolve o problema, mas eu preciso, por exemplo, qual departamento esse funcionário está alocado? O departamento dentro do shopping é um CRUD. Sacaram a ideia? E aí o funcionário ele está vinculado com o departamento. Eu gostaria que as funcionalidades elas tivessem vínculos entre si. Não criar funcionalidades totalmente distintas, porque daí fica muito sem sentido. A não ser que, poxa, o teu módulo é muito complicado no teu módulo de vincular esses caras. Mas o que eu quero de vocês também? O Arthur falou de folha-ponto, mas galera, fujam talvez dessas funcionalidades que sejam muito críticas assim. Porque o nosso intuito aqui é trabalhar realmente com essa questão do full stack, vai ter front, vai ter back, tal. Mas se a gente for para esmiuçar o sistema cabo a rabo do jeito que seria, em 4 meses, em um semestre, a gente não faz. Tá? Então pensem dessa forma, ó, funcionário, o cadastro de departamento. Opa, que foi? O cadastro funcionário. E por aí vai. Eu gostaria que vocês fizessem a escrita de 3. A Marcela colocou folha de pagamento. Pode ser também. Ó. Um negócio bem simples. Quanto que esse cara recebeu esse mês? Beleza? Então vocês fazem essas 3 funcionalidades. Tá? Fez essas 3 funcionalidades, eu gostaria que vocês já estivessem implementando uma funcionalidade aqui no Spring Boot. Para a próxima aula, eu gostaria que vocês já tivessem 2 desses caras aqui implementados aqui no Spring Boot. Criando um controller bonitinho, criando um veículo, criando um repository e por aí vai. Então, essa aqui é a atividade que eu quero que vocês façam aí para a próxima aula. Quero que vocês tenham já 2 dessas funcionalidades salvando e listando. Beleza?
Fez isso, aí a próxima aula a gente vai falar de relacionamento. Como é que a gente faz esse relacionamento? Ou seja, como é que eu cadastro um funcionário e vinculo com uma outra entidade. Combinado, galera? Quase 8h40. Acho que tá bom. A gente ia fazer o intervalo 8h40, a gente faz o intervalo 8h40 normalmente na aula. Então, penso que em 1 hora vocês fariam essas atividades, acho que daria certinho aí. Então, e como a gente está nessa questão do corona aí, complicado, é difícil também a gente ficar aqui 1, 2 horas aqui online, né? E acho que nem a ferramenta, não sei se ela aguenta gravar tanto assim. Beleza? Dúvidas, pessoal, dessa parte aqui, do que vocês têm que fazer? Professor, Tá de como boa. boa parte dos alunos não tem a disciplina no AVA, não temos como acessar conteúdos que eventualmente o professor disponibilize. Moçadinha, aí é uma pergunta. É uma pergunta. Como é que eu posso explicar? É uma pergunta que eu não consigo responder, porque essa pergunta, além de estar acima de mim, ou seja, é mais coordenação, né? Foge completamente. Assim, o que eu posso fazer é disponibilizar esse material aqui tudo lá no AVA. Se vocês não estão conseguindo acessar, aí nós vamos ter que cobrar, eu repasso, né? Cobrar do Emanuel, que vai cobrar da parte do TI, para que eles resolvam isso. Quando você fala que não tem acesso à disciplina no AVA, isso é hoje ou sempre foi assim? Você nunca conseguiu acessar? Deixa eu ver aqui. É o André José. Foi essa semana, né? Então, assim, penso eu que para amanhã, para segunda-feira, já vai estar tudo certo, porque parece que inativaram umas disciplinas aí. Se os caras falar que fui eu que inativei, eu vou falar, ó, vocês têm que me ensinar como é que faz para inativar, porque eu nem sei. Nem sei aonde que vai para fazer isso. Mas parece que inativaram e por isso que vocês não estão conseguindo ver. Mas pensa assim, que no prazo aí de 1, 2 dias vai estar resolvido. Caso não esteja resolvido, aí a gente tem que ver aí uma, uma, uma alternativa. Beleza? O que eu posso fazer, mas não tem muito assim não, eu posso colocar os links depois aqui, ó, no Git, aqui no repository. Deixa eu ver aqui. Eu posso colocar no repository aqui, ó, um arquivinho com os links e tal, talvez ajude vocês aí, tá? Eu coloco, porque essa gravação aqui eu vou ter que jogar no YouTube, lógico. Aí eu vou pegar o link e vou jogar no Ava. E aí qualquer coisa eu subo aqui num arquivinho chamado links, aí vocês conseguem baixar e ver de casa também. Beleza? Aí o Cirilo falou aqui, ó, que ele não escutou a tarefa. A tarefa é básica, tá, Cirilo? É só vocês, dentro do módulo, esmiuçarem esse módulo de funcionalidades, pegarem 2 funcionalidades e implementarem o back dela utilizando o Spring Boot. Beleza? Mas se inserem numa equipe aí, se você já não tiver, vão trabalhando juntos, galerinha, para ir fazendo essas atividades. Beleza? Mais alguma dúvida? Você falou que já está nessa do RH. Fechou. Então, conversa com a galera da tua equipe aí. Vão sincronizando o que cada um tem que fazer. Mais alguma, galerinha? Se não tiver mais dúvidas, eu vou dizer que foi um sucesso, né? Conseguimos aí, todo mundo conseguiu ver, participou. Eu não sei, cara, porque sumiu aqui o bagulho, mas eu não sei. Aqui, ó. Tô com 16 participantes e rodou. Não sei quanto que a IBM vai me cobrar disso aqui, mas tá valendo, galera. Belezeira? Posso fechar aqui a nossa primeira aula, galera? Todo mundo ok? Então fechou, galera. Só vou pedir para vocês droparem, e aí eu vou ver como é que faz para salvar esse troço aqui. Então beleza, galera. Show de bola. Brigadão. Se vemos na próxima semana. Se não for na faculdade, vai ser por aqui.